Bom, pessoal, agora nós estamos na aula 4, parte 4 de MATLAB. E na última aula a gente fez esse exercício 2.56. Então a gente montou ele todo e descobriu qual era a tensão V. E agora, tá? A gente teria o exercício 2.57, mas ele é muito semelhante, tá, ao 2.56. Mas basicamente o que vocês vão ter que fazer é montar ele e descobrir essa corrente e a resistência equivalente desse sistema. Então, eu vou deixar ele como exercício e a gente já vai para o capítulo 3 do Sadico. Vamos lá, capítulo 3 do Sadico. Bom, no capítulo 3 do Sadico, a gente já tem esse circuito aqui, onde a gente tem uma fonte de corrente e ele pede para a gente calcular essa tensão V1 e essa tensão V2. Então, vamos dar um run section e vamos dar uma analisada nesse circuito, tá? Então, bom, esse aqui é o sistema que simboliza a fonte de corrente, tá? Então, esse seria esse controller, current, source. E a gente está medindo essa tensão V2, tá? Que é entre esse ponto, esse potencial aqui, e esse potencial aqui, que a gente considera como de referência. E a mesma coisa a gente está fazendo aqui, tá medindo essa tensão V1, tá? Desse nó aqui, em referência a esse aqui. Quando a gente dá um play na simulação, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que essa tensão daqui para cá tem uma tensão de 12 volts. E aqui, tá, a simulação encontrou um valor que é um valor negativo, mas extremamente pequeno, tá? Esse valor aqui, tá, como a gente sabe que o MATLAB ele faz contas iterativas, mas basicamente ele significa aqui que a gente encontrou o valor zero, só que ele não chegou a converter, o cálculo numérico não chegou a convergir para o valor zero exatamente. Mas a gente pode verificar isso, tá? A gente fazendo uma simulação, fazendo um curto-circuito entre esse ponto e esse, tá? Já que isso aqui a tensão é zero, então a gente espera que nada aqui modifique no sistema. Eu vou simular. Então, basicamente essa tensão continuou sendo zero, né? Praticamente zero, e aqui a tensão continuou 12 volts. O que indica que esse sistema aqui, essas duas resistências, para essas fontes de corrente, o sistema funciona aqui como se fosse um curto-circuito. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma corrente de 3 amperes circulando nessa região, tá? Nessa resistência de 4 ohms, fornecendo uma diferença de potencial desse ponto para esse ponto de 12 volts. E aqui a gente tem uma corrente circulando dessa maneira aqui, tá? Uma resistência de 2 ohms, fazendo eu ter uma tensão de 12 volts entre esse ponto aqui e esse. Ou seja, eu tenho uma tensão daqui para cá de 12 volts e eu tenho uma tensão daqui para cá de 12 volts. O que indica realmente que aqui funciona como se fosse um curto-circuito. Ok, então vamos agora verificar o próximo exercício, que é o exercício 3.6, tá? Que ele também é de desenhar, mas aqui eu esqueci de escrever o nome dele, mas eu vou escrever rapidamente, porque esse exercício existe. Então é o 3.6. Vamos lá, vamos executar. Então aqui está o exercício 3.6, tá? Então a gente tem o desenho do circuito que eu passei para cá. Então vamos desenhar esse circuito. Então a gente tem uma fonte de tensão de 10 volts, depois a gente tem uma resistência de 10 ohms aqui, depois uma de 5 ohms. Vamos linkar as duas. Depois a gente tem uma resistência de 10 ohms aqui. Então vamos linkar. Ele está dando um problema para enxergar aqui. Geralmente, às vezes, é porque ele não tem um espaço para enxergar que existe uma conexão. Tá, vou linkar assim. E aqui a gente tem mais uma resistência de 4 ohms. E uma outra fonte de tensão aqui. Então, montado o circuito, vamos colocar os valores. Então, aqui eu tenho um valor de 10 volts. Aqui eu tenho um valor de 20 volts. Aqui eu tenho uma resistência de 10 ohms. Aqui eu tenho uma resistência de 5 ohms. Aqui eu tenho uma resistência de 4 ohms. E aqui eu tenho uma resistência de 10 ohms. E ele quer medir a tensão daqui para cá. Então vamos colocar o medidor de tensão. Puxar um fio daqui e puxar um fio para cá. Então está pronto o nosso circuito. Então
Eu coloquei aqui 10 ohms, coloquei. Então vamos simular. Então, executando, né, a simulação mostra que a gente tem uma tensão desse ponto aqui, né, que seria esse, até esse, uma tensão de 12,31 volts. Então, finalizando essa parte, a gente continua depois a parte 5 e vamos lá.